Tão conturbado que nós estamos vivendo hoje no mundo, mas também aqui no Brasil, né? Esse vai ser, no dia 3 de abril, a gente vai iniciar uma série de eventos de acolhimento para os nossos coaches associados, em especial com apoio nesse dia de supervisão. Supervisão com os supervisores que fazem parte aqui da ICF, nós vamos estar acolhendo aqueles que querem participar, e com isso acho que poder dar oportunidade a conversas boas que vão ajudar todos a lidar com as situações que estão passando nesse momento tão especial para todos nós. Então, isso é só um recadinho, mas o mais importante agora é voltarmos as nossas atenções para a razão que nos traz aqui e desejar a todos que a gente tenha um excelente webinar. Ok? Wang, com a palavra, tá? Obrigado a todos. Eu me despeço nesse momento aqui, vou ficar assistindo. Bom, assim, eu tenho que agradecer a presença de todos, né? Não somente o Marcos, mas também as queridas coaches, né? Que estão aqui generosamente doando e compartilhando conhecimento, que eu acho que é muito importante para a comunidade de coaching, mas também para todos, né? Os 111 participantes que já estão na sala e os outros demais que se inscreveram, que devem estar se reunindo com o grupo, né? Dentro de instantes. Assim, eu vou estar sendo a moderadora dessa noite. A gente, assim, está muito feliz pelo número de interessados, né? Mas eu quero compartilhar com vocês, nós fizemos uma escolha, né? A escolha de ampliar o atendimento e acolher mais pessoas. Em função disso, vamos precisar melhorar nossos combinados, né? Nivelar expectativas, de uma forma que todos vocês saiam daqui com algum conteúdo de alto valor, né? Que a gente possa ter a noite mais produtiva possível. Mas aí, de vez em quando, eu vou ter que me permitir fazer um papel um pouquinho, né, de não somente de moderadora, mas de quem organiza um pouquinho, né? E a gente estava naquele impasse. A sala era de 100, vamos ampliar. E aí estamos com um número muito maior. A gente sabe que é mais desafiador, mas a gente quer que hoje à noite seja uma noite muito produtiva para todos, tá? E aí, por isso eu vou fazer alguns pedidos. Que toda e qualquer pergunta é bem-vinda, mas pelo chat. Eu estou com 2 pessoas ajudando a organizar as perguntas no chat, para que a gente possa, a partir da hora que começar as respostas, né, poderem organizar de forma a responder o máximo possível de perguntas em menor tempo. Vou também pedir um pouco da compreensão e paciência de todos, de que com muitas pessoas, possivelmente a gente vai ter perguntas não respondidas, né, ao final do evento, do webinário. Mas já conversado e combinado com as coaches, a gente vai depois se organizar para, da melhor forma possível, buscar as perguntas principais e responder até por escrito para vocês, ok? E este webinário está sendo gravado, tá? Bom, deixa eu ver se ficou faltando algum ponto da minha colinha, gente, para ver se eu esqueci alguma coisa, tá? E pode pedir para todo mundo desligar o microfone, Wang, por favor. Meu microfone tá ruim? Não, o dos outros. Não liga ou tá desligado? Eu estou pedindo para você avisar as pessoas que precisam ficar com os microfones Sim. delas desligados. O seu está perfeito. Sim. Todo mundo que puder, mantenha o microfone no mute e as perguntas podem e devem ser feitas, mas via chat, tudo bem? Eu acho que eu não fui clara, né, Eliana? Obrigada. Bom, e aí a gente vai ter a seguinte dinâmica. As 3 coaches, cada uma de cada vez, vão estar fazendo uma abertura inicial, tá? Que estará em torno de 7 minutos. E após essa fala inicial, a gente já vai abrir para perguntas. O primeiro momento, nós vamos falar muito sobre as competências que estão vigentes atuais, ok? E aí, mais ao finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança para 2021. Bom, eu esqueci alguma coisa, Eliane, Clenir ou Eva?
Não sei, a gente já combinado de talvez projetar o slide aqui, dar Tá. Logo panorama. antes, então, de passar para vocês, eu vou estar projetando. Pessoal, hoje todos vocês receberam 2 e-mails, tá? Um com o link de acesso e outro com a definição, conceito do que é coaching pela ICF e as 11 competências, né, principais de coaching, para poder servir de material de apoio. Mas ainda assim, a gente vai projetar na tela. Quem não tiver esse arquivo ou não abriu, podem fazer um print de tela ou tirar foto, porque pode ser que seja interessante para consultar à medida que alguém vá falando alguma coisa, vocês se situam com essa imagem, ok? Bom, se não tiver mais nada, então eu vou projetar a tela para a gente começar. Eu ia apresentar, gente, a Eliana com Cleni e com a Eva, né? Hirsch, né? Porém, eu acho que, gente, no Simpla, tá? O resumo do currículo, gente, é impressionante. Quem não viu deveria ler com calma, para que a gente possa aproveitar esse tempo para que vocês possam usufruir o máximo possível do conhecimento delas. Mas só quero dizer o seguinte, todas são MCC, significa Master Certified Coach. É o nível mais alto de credencial que a ICF concede. E temos, inclusive, as 3 são as mais antigas MCCs do Brasil e a Eliane é a primeira da América do Sul, né? Então, assim, não precisa mais falar nada, né, gente? Então, vamos para os conteúdos para vocês e eu acho que elas é que são as pessoas principais para vocês ouvirem o dia de hoje. Wang, antes Então, de vou começar, então, colocar a tela. posso te dar uma cola aqui que eu estou vendo? Eu fiquei olhando o chat enquanto você estava ocupada, tá todo mundo, não recebi. Então, você vai colocar todo o material também, o link aí, né? As pessoas que não receberam vão receber aqui no chat, não é isso? Eu vou estar colocando na tela agora, conforme eu expliquei, o material. Tirem foto, porque a gente não vai ficar com essa tela aberta o tempo todo, senão vocês perdem o rosto da palestrante. E eu acho que uma parte importante da comunicação é uma comunicação não verbal, inclusive, né? Então, a gente vai projetar na tela as competências, informações, dar algo tipo 30 segundos, tirem as fotos e voltamos para vocês, para olhar o rosto de vocês e vocês olharem o rosto das palestrantes. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. E no chat eu vou mandar o link do site, só que não tem como ficar aberto 2 coisas, né, na tela, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Pessoal, vocês conseguem enxergar a tela toda e conseguir printar para que vocês possam servir de base, principalmente quem não conhece as competências da ICF, tá? Porque aí, à medida que é apresentado para vocês, vocês conseguem acompanhar, ok? Conforme prometido, eu estou esperando os 30 segundinhos, tá? E eu vou passar mais uma tela também, em seguida, que são alguns links, tá? Deixa eu ver se está na sequência, né? Quem tiver alguma dúvida também, podem tirar cópia dessa tela também, tá? Porque eles têm as informações básicas do que nós vamos tratar no site da ICF Brasil e no site da ICF Global, ok? Este arquivo poderá ser enviado para vocês posteriormente, mas como está aparecendo na tela, no vídeo que subir no YouTube, gravado, também vai estar, ok? Porque está tudo gravado. Agora eu vou descompartilhar a tela e passar a palavra, então, para a primeira que vai falar, vamos ouvir a Clenir, em seguida a Eva e, por último, a Eliana, antes de abrir, então, rodada de perguntas, ok? Em torno de 7 minutos cada um. Ok, muito obrigada, Wang, tá, por tudo isso. Uma boa noite a todos vocês, um prazer imenso, sintam-se queridos e abraçados. Vou falar um pouco da ICF, que foi fundada em 95, então o atual modelo de competências ele já tem aí cerca de 25 anos, e desde aquele momento ele já foi construído de uma forma participativa, onde 3 ou 4 escolas de coaching participaram com a sua experiência e com as práticas que já vinham sendo adotadas. E a ICF tem a finalidade de liderar o avanço
da profissão de coaching. Então, as competências estão dentro desse escopo e desde o momento em que elas foram concebidas, já havia, assim, uma preocupação em como elas poderiam ser ensinadas ao maior número de coaches e também uma preocupação em como tornar clara a distinção com terapia e com outras formas de apoio. Então, que a gente pode perceber que a ICF realmente acertou na mosca, pois as distinções elas continuam sendo uma grande preocupação e as competências, mesmo essas que estão em vigor ainda em 2020, elas ainda iluminam as boas práticas de coaching no mundo, são respeitadas, são validadas pelas melhores instituições globais. E neste momento, a ICF já vem anunciando a revisão do modelo de competências. Então, novamente, a ICF toma a frente, ela mobiliza, ela desafia o mercado global de coaching a fazer o mesmo. Então, escolas, instituições, coaches, todos nós estamos diante do desafio de aprender a partir desta atualização. Então, essa breve introdução que eu organizei, assim, ela tem o objetivo de contextualizar também o que vai ser falado pela Eliana e pela Eva na sequência. E a minha fala, ela tem 2 pontos cruciais. O primeiro, assim, por que competências? Por que competências e não ferramentas, enfim? E segundo, qual a filosofia que está por trás do conceito de coaching que vocês viram aí, né, na tela? Então, vale destacar que as competências, elas são derivadas desta definição de coaching com 3 princípios. E são 3 princípios universais no coaching, a ICF prega muito por isso. Um dos primeiros princípios é a parceria, ou seja, coach é lado a lado, não existe um processo hierárquico no coaching, onde o coach está acima, sabe mais, conhece mais. Então, a parceria. Também o segundo princípio, que é o despertar da consciência, está aí no conceito, o coaching é um processo instigante, ele amplia, né? Ele é criativo. E um terceiro, que é a crença de que cada cliente tem os seus recursos. Então, o coaching, ele maximiza o potencial, ele maximiza a utilização destes recursos. Isso nos faz pensar que parceria é um grande tema no mundo do coaching. Então, desta forma, com parceria, essas competências foram construídas lá em 95. Com esta parceria, estas competências estão sendo atualizadas, foram, né, atualizadas. Coaches experientes de diversas regiões do mundo. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de um dos 40 workshops de revisão de competências. Então, foi um estudo de 2 anos e eu fiquei realmente encantada em perceber como este trabalho ele faz uma combinação da prática que vem sendo adotada e também um estudo profundo desta prática. Nós utilizamos, na minha experiência, uma metodologia que é a análise de incidentes críticos, e essa metodologia analisa a situação, os mindsets, os comportamentos, os resultados que foram sendo experimentados ao longo desses 25 anos e que serviram de base, então, para uma revisão bem profunda, eu diria assim. Então, muito diferente de uma ferramenta, tá? Que normalmente a ferramenta ela tem um viés mais focado na aplicação. As competências se referem a um padrão de interação. E a interação, ela não pode ser prevista. A interação não tem uma receita. Então, as competências, elas acontecem na ação, no aqui e agora, e são validadas na prática, e essa prática é durante a interação. Então, é muito interessante que quando nós falamos em competência, nós pensávamos assim, tá, qual o valor percebido das competências? E ele se dá no reconhecimento do cliente, que é o que acontece com o cliente. Então, quando nós falamos de competência, a competência nunca é uma intenção. A competência é um resultado que foi gerado através de uma prática eficaz. E as competências têm essa função de orientar essa prática eficaz. Então, se vocês estiverem agora com esse print e passarem o olho nas 11 competências que foram, né, projetadas,
Vejam o convite implícito para desenvolvimento contínuo do coach. Pois se nós formos olhar, por exemplo, a ética, a confiança, a presença, a escuta, a consciência, enfim, entre outras, elas nos desafiam a uma curva de maturidade sem fim sobre nós e nós a serviço do outro. Eu sei que a Eva vai explorar um pouco mais sobre isso em seguida, mas isso me parece ser um dos maiores desafios, porque esse desenvolvimento contínuo, ele implica uma reflexão ética sobre cada interação e as oportunidades de aprendizagem, pois nós nunca estamos prontos e nunca estamos suficientemente em todos os momentos no nosso melhor e competentes em tudo. Então, isso nos remete a uma parceria e um desenvolvimento contínuo, como sendo, talvez, neste momento, um dos maiores mindsets do coaching. Então, um pouco assim da minha fala para vocês, buscando contextualizar um pouco do que nós também pretendemos conversar um pouco mais a partir das perguntas. Ok. Cleni Streit, muito obrigada. Eu gostaria de convidar agora, então, a Eva Hirsch, para poder estar nos brindando com algumas palavras e a visão dela inicial sobre competências. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos, que prazer estar aqui. Eu acho que eu nunca estive numa sala de Zoom que tinha 6 páginas de pessoas e é uma alegria estar aqui. O desafio aqui é conversar com pessoas que já conhecem alguns dos termos que eu vou trazer e outras que talvez não conheçam, porque a gente tem aí uma boa participação de não associados da ICEV. Então, a Cleni falou desse compromisso ético do coach de se desenvolver. E também contou um pouquinho da história de como nasceram as competências. Depois que esse grupo dos founding fathers, que eles chamam de founding mothers, lá, os fundadores do coaching, que trabalharam com uma atividade que estava emergindo na época, depois que eles criaram as competências a partir da observação prática. Alguns anos depois, eles viram que também, através da prática, o coach ia se sofisticando na forma de fazer coaching. E que uma pessoa que tinha 100 horas de fazer coaching não expressava essas competências da mesma forma como alguém que tinha, na época, 750 horas de coaching ou mais tempo. E daí foram nascendo os diferentes níveis e se criaram as credenciais. Hoje a gente tem 3 níveis de credenciamento: ACC, para quem tem 100 horas de comprovada experiência, PCC, Professional Certified Coach, para quem tem 500 horas, e MCC, para quem tem mais de 2.500 horas. No Brasil, hoje, nós somos menos de 10 MCCs ainda. Mundialmente, só 4% dos coaches que têm credencial possuem um MCC. Então, maestria é uma sofisticação desse caminho que não acaba nunca. Isso é uma das belezas, porque a gente vai continuar estudando. E a gente erra também. Né, Eliana? Né, Clenir? A gente erra. E um desses trabalhos que foram feitos aí, que a Clenir mencionou com esses grupos todos, foi inclusive olhar para os erros. Aprender com os erros, com as sessões que não davam certo. E por que é tão importante falar isso? Porque a ICEF se estuda a si mesmo. E daí ela criou credenciais que hoje são muito valorizadas no mundo inteiro. O Brasil ainda é um mercado que está amadurecendo. O que a gente vive aqui é um turbilhão que vai passar. Não estou falando nem desse de hoje, eu estou falando do mercado de coaching, é natural. Nos mercados mais maduros, o próprio mercado se organiza e se seleciona. Agora, eu posso dizer para vocês que na Europa, por exemplo, em grandes organizações, você não entra como coach se você não tiver, no mínimo, PCC. Nos Estados Unidos, idem. Você precisa ter, no mínimo, PCC. Então, algumas experiências a gente vê, alguns anos atrás, por exemplo, na Polônia, as pessoas não buscavam credenciais.
E, de repente, a gente observou na ICF uma busca repentina, desculpe eu me repetir, mas assim, gigante, de coaches da Polônia. Por quê? Porque empresas alemãs e francesas, etc., começavam a se instalar na Polônia e diziam, se você não tem credencial ICF, nós não vamos contratar você para o nosso quadro de coaches. Então, as credenciais abrem portas no mundo inteiro. Por quê? Porque elas são rigorosas. Esse critério de atualização que a Clenir mencionou, ela mencionou alguns aspectos metodológicos, tem vários outros que sustentam a seriedade dessa análise, como eu disse, a partir dos erros e dos acertos. E aí eu queria propor para vocês, hoje a gente está aqui para falar das competências, e mais tarde a gente vai falar um pouquinho do que vem aí de novidade, mas quando a gente fala das competências como elas são hoje, e vai ter pouca mudança na essência, com o modelo atualizado, tem mudança, mas na essência, o que a gente viu é que as competências estão todas valendo. Aquelas que eles criaram lá, que foram fechadas nessas reuniões em 98, continuam valendo. Então, eu queria brincar com vocês e pensar, e se elas não existissem? A gente, todos vocês que já conhecem, que foram certificados ou fizeram cursos, que já estudaram, já conhecem as 11 competências. Agora, qual é a experiência da gente quando a gente vê gravações que onde não há expressão das competências? Então, vamos pegar isso pelo avesso e pensar o seguinte. As competências são uma parceria, como a Clenir falou, elas expressam. Eu gosto de falar sempre de uma tapeçaria, um tricô, um crochê, a gente não pode separá-las assim, elas estão separadas didaticamente nesse quadro que vocês têm à frente de vocês, mas a gente não pode separar, elas conversam uma com a outra. E a parceria permeia isso tudo, todos esses pilares que a Clenir trouxe, essa crença no cliente. Então, o que a gente vê quando as competências não são expressas? Eu vou dar um caso para vocês verem, né? A gente ouve, por exemplo, um coach fazer uma pergunta, o cliente responder outra coisa e o coach dizer, não foi isso que eu te perguntei. Exatamente com esse tom de voz. Então, só aqui você vê a falta das competências todas. Você vai olhar lá, está tudo faltando. Está faltando a parceria, está faltando a inspiração, está faltando a crença no cliente. E depois, uma pergunta que segue essa afirmação do não foi isso que eu te perguntei, que diz assim, o que é que isso diz de você quando você não responde às minhas perguntas? Então, eu estou dando um exemplo de inúmeros exemplos de situações que a gente ouve em que as competências não foram vividas. Por quê? Porque não foram estudados princípios que estão aí nesse tricô. Então, além de tudo que a Clenir já trouxe, eu vou trazer 3 palavras que estão nos marcadores PCC. Quem é da ICF conhece, quem não é vai descobrir, mas elas se repetem, se repetem. O coach convida, o coach explora e o coach investiga. Então, as competências refletem muito essas 3 ações e vão continuar a refletir. Então, esse era o meu recado. Eu nem falei do acordo que eu ia mencionar, mas a Eliana vai aprofundar isso e com isso eu já passo a palavra para a Eliana. Eliana Dutra, fique à vontade agora para prosseguir e colocar sua fala. Obrigada. Obrigada, Agradeço, Eva. Ang. Obrigada, Eva. Eu estava aqui anotando algumas questões para a gente falar, né? Porque o título do webinário é Por que as competências são importantes? Então, lá nos primórdios, como a Clenir trouxe, as competências eram importantes porque estava se criando uma profissão e essa profissão tinha que ter algum parâmetro, né? Então, as escolas se reuniram e criaram essa lista de competências. Hoje em dia, elas não são só um padrão, né? Elas também são uma régua para mostrar em que ponto do desenvolvimento o coach está.
se ele usa, ainda está muito preso à ferramenta, se ele ainda está muito preso a um modelo que ele aprendeu, se ele, para fazer uma conversa coach, ele precisa se preparar antes, então ele está no nível ACC. Se ele já abandonou essa necessidade de se preparar e já consegue trabalhar num nível de interação com o cliente, sendo surpreendido pelo cliente com novos temas e sabendo lidar com os não seis do cliente, ele já está no nível PCC. Se ele, além disso, navega com muita tranquilidade nos não seis, na parceria, na capacidade de perguntar para o cliente o que você quer agora fazer com esse tema, então ele já estaria no nível MCC. Talvez vocês tenham outras definições para esses 3 níveis, mas eu estou simplificando para a gente, porque eu sei que tem muita gente aqui que não conhece as competências, pelo menos a gente acredita nisso. Então, por que as competências são importantes? Vocês viram no slide que a Wang mostrou uma lista de competências. As competências, elas não são lineares. Elas são, como a Eva falou, um tecido. Eu gosto muito também da imagem de uma flor. Imagina uma rosa. Cada pétala daquelas, da rosa, é uma das competências. Então, não tem uma pétala que vem primeiro que a outra. Você pode até dizer que o centro, né, quando a rosa ainda é um botão, ali o centro ela tem alguma coisa que vem primeiro do que as outras competências. E isso está na definição de coaching, que é a parceria. Então, essa parceria é uma parceria entre iguais. Algumas vezes a gente diz, não, eu sou muito parceiro da minha esposa, do meu marido, porque eu ajudo ele. Aqui a gente está falando de uma parceria entre iguais. Então, não é que um ajuda o outro, eles são sócios no desenvolvimento daquele processo. Então, essas competências, elas ajudam a gente quando a gente está na escola. Por exemplo, eu tenho uma escola, então estou ensinando coaching, eu tenho que ensinar as competências e não as ferramentas. Porque a ferramenta você pode aprender lendo um livro. Competência é mais difícil de você aprender lendo, né? Experimenta aprender a nadar com um livro, né? Você vai afundar feito prego quando você chegar na piscina. Então, você precisa de um professor, você precisa de alguém que olhe por fora e diga, mais para cá, bate mais a perna, levanta mais o braço, porque assim você vai ir mais longe, mais rápido e mais fácil. Então, as competências, a ICF centra o ensino do coaching nas competências porque considera que elas são a tessitura, o fundamental para que você consiga ser o coach que você quer ser. Algumas pessoas chegam para a gente dizendo, olha, eu já, aqui na minha escola, acontece pelo menos uma vez por mês, eu já sou coach há muitos anos, eu tenho muita experiência de coaching, meus resultados são excelentes, então eu acho que eu mereço a credencial e não preciso fazer curso nenhum. Eu digo, legal, então faz o seguinte, me manda uma gravação de uma sessão de coaching sua. E aí ele me manda e aí a gente vê alguma outra coisa que não é coaching. São pessoas conversando sobre um tema que o cliente não quer conversar. E vou dar um exemplo. Um coach que está... O cliente chega e diz, olha, eu queria hoje conversar sobre como vai ser, o que eu faço para manter um bom clima na minha organização, porque eu vou ter que demitir uma pessoa. E aí o coach pergunta, mas você deu feedback para essa pessoa? Ou seja, muda de assunto completamente. Não está cumprindo a competência de acordo, de contrato. O contrato no coaching não é só o contrato social, o contrato comercial. O contrato no coaching é aquele contrato que você vai trabalhar em cima daquela necessidade do cliente que ele está aberto para trabalhar.
Então, eu queria falar um pouquinho, não sei se eu ainda tenho tempo. O Wang me avisa quando eu só estiver acabando aqui, se só tiver 1 minuto. Não, você tem 2 minutinhos para concluir, pode ser? Pode ser. Então, são 2 competências que reprovam muita gente nas provas práticas para conseguir a credencial da ICF. É comunicação direta, porque muitas escolas dizem que você não pode falar, você só tem que perguntar e transforma a sessão de coaching num inquérito policial, que só é pergunta, 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 a pessoa vai ficando, eu me rendo. Né? E a outra é a competência de contratação, que está, na minha opinião, humilde, ainda um pouco mal descrita nesse modelo que a gente está trabalhando, que é o modelo de competências atual. No modelo revisto, ele já está melhor descrito o que é o comportamento esperado do coach. Então, são 2 competências que realmente as pessoas encontram muita dificuldade. Agora, lembrando sempre, as competências não são lineares. Você não tem que cumprir a primeira, para depois ir para a segunda, para depois ir para a terceira. Você vai cumprir elas ao todo, o tempo todo. Acabei, Wang. Liana, obrigada. Bom, a gente viu que tinha uma pergunta, mas eu não sei se essa pergunta, pelo menos para mim, ficou bem compreendida, né? Mas refere a algo que uma das palestrantes falaram, né? Como acontecem os workshops que dão como resultado as competências, Alguém falou do workshop? Foi Cleni ou foi a Eva? Uhum. Fui eu. Poderia Então, responder, Eva? Então, sim, começando sim. Quando você faz um curso que é certificado pela ICF, você vai estudar as competências. Porém, você, como coach pela ICF, uma das premissas é que você continue se desenvolvendo para sempre. Então, a ICF promove, seja a ICF Brasil, como exatamente está acontecendo hoje aqui e agora, seja os capítulos da ICF nos diferentes estados, eles promovem webinários, às vezes só sobre uma competência. Hoje a gente vai explorar mais a contratação. Eliana gosta de falar da contratação, da comunicação direta. Então, a gente traz a nossa experiência, não só nós que estamos aqui, vários outros palestrantes trazem a sua experiência a serviço da comunidade e a gente faz webinários, em geral são gratuitos, né? Para o desenvolvimento contínuo dos coaches. Então, por exemplo, quando eu falei que eu costumo fazer isso, a história do tricô, porque quando eu faço um webinário sobre presença especificamente, eu sempre gosto de falar do tricô da presença permeando. Espero ter respondido. Não sei, Andéia, eu entendi aqui também que estes workshops, eles que dão resultado, então talvez ela estivesse se referindo ao estudo que eu mencionei. Você gostaria de me ajudar a entender isso, Andéia? Boa noite, Cleni. Boa noite a todos. Não, a minha pergunta ela foi no sentido de como é que se chegaram a essas 11 competências e essas novas, que eu ainda não sei quais são os números, como é que são realizados esses workshops de maneira a se chegar nessas novas competências? Nas 11 que nós já temos e nessas novas que a gente ainda vai saber. Ok, posso muito bom, pegar Andéia. essa primeiro? Eu posso também compartilhar depois a minha experiência. Isso. Como é As que... 11 competências, André, a gente não sabe, porque a gente ainda não estava coaching na época. A gente só sabe que 3 ou 4 escolas se reuniram, os coaches dessas escolas, e fizeram um grande workshop e descreveram isso. Mas isso foi há 25 anos atrás. Então, eu sou coach há 20 anos. Então, eu ainda não estava viva como coach na época. Agora, a Cleni tem mais informação sobre o modelo revisto. Eliana, eu ia comentar justamente o mesmo. Assim, há 25 anos eu também, Andréia, não sei ainda exatamente como foi construído.
e eu participei de um dos 40 workshops, tá? Então eu posso fazer um relato bastante parcial. E então coaches de diversas regiões do mundo, coaches com uma credencial, em grande parte MCCs, foram convidados a refletir sobre a sua prática, descrever cases com clientes, e em cada case nós então trabalhamos com essa metodologia que é a análise de incidentes críticos, e nós relatávamos qual era a situação do ponto de vista do cliente, como o coach estava lendo essa situação, com qual mindset o cliente vinha, como eu, coach, me sentia com relação ao meu mindset, a minha leitura do meu mindset, quais os comportamentos que estavam aparecendo aí naquele case e que resultados, assim como a Eva colocou muito bem, resultados positivos ou não. Então assim, isso gerou, na minha opinião, eu imagino, muito conteúdo. E esse conteúdo todo é que foi sendo depurado no sentido de entender assim, quais são os maiores desafios atuais hoje que os clientes estão, que os coaches estão lidando com os seus clientes. Quais são as variáveis críticas para um bom coach atualmente? Então, destas 11 competências, logo no final a gente vai falar um pouquinho desse novo modelo. Essas 11 competências, esse processo foi atualizado para 8 competências, tá? E algumas coisas foram revisadas com relação a isso. Tá? Então, isso que eu vinha comentando, a parceria apareceu muito forte no sentido de a parceria com a prática do coach também, né? Assim, o que a prática está nos mostrando e como a gente aprofunda o entendimento do que realmente está acontecendo hoje, quais são os maiores desafios, quais são os maiores dilemas e como a gente atualiza o modelo considerando isso. Né? Eu queria só agregar que esses workshops foram um pedaço. Teve survey online também, muitos coaches participaram, teve vários. Não foram só os workshops, a Cleni está trazendo uma parte metodológica. Quem tiver interesse pode entrar no site da ICF Global, escrever Core Competencies, tem gravação e que fala, quem tiver interesse no método de atualização, eles explicam bem detalhadamente. Tem uma pergunta aqui. Como informações com chancela CSTH, como medir e nivelar os alunos ao final da formação, uma vez que a chancela CTP apresenta um nível bem mais exigente? Eliana, eu queria fazer só uma parte. Então. Eu acho que tem muitas informações que, se a gente começar a colocar para o pessoal sem uma certa, como é que eu vou dizer, ordem lógica, para quem nunca viu, talvez vá ficar difícil para quem nunca viu acompanhar o conteúdo. Então, assim, sobre o que foi falado, só para colocar para vocês, gente, a revisão das competências, elas entram em vigor em 2021, mas já tem escrito e está fechado. Então, foi já feito, porém, ele só passa a ser exigido em 2021. Agora, passando para esta fala de ACTP e ACSTH, aí, assim, vamos falar rapidamente com eles, porque o objetivo era falar de competências. E as pessoas estão falando de tipo de formação. Então, vamos rapidamente só dar os tipos de acreditação da ICF e quem pode, porque, na verdade, a ideia começa do credenciamento para ir para a escola para poder oferecer formação, né? Então, poderia comentar um pouquinho sobre isso, gente? É bem rápido. A ICF tem 3 níveis de formação. A CSTH, a CTP e CCE. O CCE é para que as pessoas que já se formaram e vão renovar a credencial, ou as pessoas que querem tirar sua credencial pelo modo portfólio. O ACTP é as pessoas que querem, digamos, um all-inclusive. Sabe quando você vai viajar de navio e está tudo pago? O curso ACTP é isso, está tudo pago, está tudo incluído, a prova está incluída, a mentoria está incluída, está tudo incluído ali. O CSTH é quase tudo incluído, mas não é tudo. Agora, nenhum tem um nível de exigência maior que o outro. O nível de exigência da ICF
é o mesmo para qualquer curso. Se você fez um curso CCE, ou a CTP, ou a CSTH, essa sopa de letras de doido, você vai ter o mesmo nível de exigência para conseguir a sua credencial. É por isso que a ICF, a coisa de alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, criou uma coisa chamada marcadores, que a Eva sinalizou na fala dela. Os marcadores são indicadores que mostram se aquela pessoa, naquela sessão, está cumprindo as competências no nível PCC. Então, a gente tem indicadores para o PCC. Se ela não está cumprindo, ela está ACC. Se ela está super cumprindo, ela está MCC. Eliana, o tempo passa rápido, 2014. E aí, para falar da seriedade da ICF, e eu vou dar um dado para mesmo quem já é assim, habituê desses nossos webinários, a ICF testa as próprias escolas de tempos em tempos com esses marcadores para ter certeza de que os critérios estão sendo cumpridos. Só reforçando o que a Eliana acabou de falar. Não é que quem faz um curso tem um critério diferente. O critério de passar a gravação é o mesmo. E a ICF audita, como dentro dos cursos mais completos cabe à escola aplicar a prova, as escolas também são auditadas regularmente no mundo todo. A Rosângela está perguntando se eu disse que a prova estava incluída, se é a prova CQA, que é a prova de múltipla escolha. Não, no curso ACTP, a prova prática está incluída. Se você for fazer a sua credencial via ACSTH ou portfólio, você vai ter que fazer 2 gravações e enviar para a ICF em português, mas vai ter que fazer para a ICF. Eu acho que essa parte de cursos, eu acho que as pessoas que têm dúvida, por exemplo, tem um coach formado pela SLAC, como que ele vai requerer a certificação da ICF, eu acho que a gente pode fazer um outro webinário só para falar disso, só para falar de certificação, para hoje a gente poder mergulhar um pouquinho nas competências. O que vocês acham? Eu acho que é importante, a parte formal, eu posso estar mandando para a pessoa os links todos e onde ele vai encontrar as informações. Ótimo. Agora, posteriormente, possivelmente, o ideal seria que ele procurasse um corpo a corpo com alguma dessas escolas para que ele pudesse entender a busca da credencial. Mas o caminho teórico eu posso passar para ele, ok? Isso aí não tem problema, a gente poderia responder depois. Porque o que acontece? A gente não esgotou e nem avançou tanto no assunto das competências, que é a base do que a gente tem de foco na conversa hoje. E se as pessoas vieram com essa expectativa de a gente não falar sobre competências, eu acho que ao final a gente vai ter muita frustração, né? Mas o Ang, se me permite, eu estou também dando uma olhadinha no chat aqui e tô achando assim tão bacana esse interesse pelo credenciamento, porque as competências, elas representam uma trilha de aprendizagem para você lá chegar no credenciamento, né? Então, acho que também é assim, louvável perceber isso. Então, só para sinalizar de que eu realmente acho muito bacana. Tem muita dúvida de credenciamento aí, isso nos anima. Muito. Talvez... Eu vou deixar aqui a minha escola, a Profit Coach, está à vontade para responder qualquer dúvida de credenciamento, certificação, enfim. E eu queria fazer uma distinção aqui. Uma coisa é o certificado e outra coisa é a credencial. Você terminou o curso bem-sucedido, a CTP, a CSTH ou o CCE, você vai ter um papel, um certificado. Para você conseguir a credencial, você vai ter que ir junto à ICF, com outros requisitos, apresentar este papel e os outros requisitos, que são as horas de prática, que são uma prova múltipla escolha que você vai ter que fazer, só para tirar, se eu
posso ter deixado meio ambíguo aí, então eu queria esclarecer. Bacana. Então, vamos ver se a gente entendeu. As competências, eles são caminho para que, ao você avançar e masterizar e conseguir demonstrar, você consegue fazer parte de uma jornada de buscar a credencial. E a ICF naturalmente exige que você comprove isso, por provas de áudio, por, né, um número X de experiência, várias coisas que eles vão pedir para que você, conforme o nível, o grau de exigência aumenta em termos de quantidade de formação, de quantidade de, né, horas de experiência, etc. Agora, para oferecer curso de coaching, que foi comentado lá atrás, aí tem alguns requisitos. Vamos completar só essa lógica para as pessoas. Não é qualquer pessoa que pode oferecer um curso ACTP pela ICF, não é isso? É verdade. Você tem que ter um credencial. No mínimo Ok. PCC. Eva quer comentar algo, Cleni, sobre isso? Eu queria comentar que o Marcos está dizendo vamos para a competência. Então, o Mr. President está dizendo vamos para as competências. Uhum. Eu Legal. acho que Eu fica aí acho o que as pessoas recado de estão que a gente vai fazer um outro webinário, né, sobre esse tema, porque nós temos muitos associados que já conhecem isso tudo e a gente está manejando aqui vários públicos. Então, Combinado. Vamos sendo combinar, então, obediente muito em aqui. breve, tá? Quem está assistindo aí, para a gente poder fazer alguma coisa voltado para credenciamento, tá? O caminho do credenciamento. E vamos seguir voltando para as competências, então. Tem uma pergunta aí da Carla Vanessa agora sobre Isso. competências. Você vai olhar para isso? Eu acho que é importante compartilhar aqui rapidamente para que vocês vejam quem começa a responder. É possível identificar as 11 competências em uma única sessão? Ao avaliar um aluno, percebo que há uma exigência grande em buscar todas as competências, mas acredito que é possível realizar uma boa sessão com o mínimo de 3 competências: acordo, escuta ativa e comunicação direta. Então, o que vocês 3 acham do tema? Quem gostaria de começar? Eu acho que a gente pode ir falando sobre isso, porque a pergunta da Carla, ela também remete à pergunta do Dante sobre marcadores, que está logo aí, né? Então, a ICF organizou essas 11 competências em, são 47 ou 48 marcadores ao total. E, de fato, quando o coach busca uma credencial, um dos requisitos é gravar uma ou 2 sessões de coaching, que é conforme a credencial, e nessas sessões ele todas essas 11 competências que são traduzidos em marcadores, ou seja, evidências de que você está realmente nesta gravação, você está seguindo aquelas competências, elas aparecem na tua prática de coaching. Então, a Eliana colocou muito bem, a Eva também, que essas competências elas vão tramando, né? Elas vão se comunicando, elas vão se integrando. Então, quando você faz um bom acordo, tá? Com frequência você também lá na competência da parceria, da aproximação, isso também vai estar aparecendo, porque na verdade você está ali com o cliente, observando a agenda, porque isso já foi bem trabalhado no início da sessão. Então, a ideia não é de sobressair em uma ou outra. Tá? A ideia é de que você tenha, sim, tá? Uma harmonia de competências numa sessão gravada e que é, então, assim, encaminhada ou a CTP ou diretamente para a ICF. Eu gostei dessa questão da tessitura, Clenir, que a Eva trouxe, porque, por exemplo, se um coach, no começo ou no meio de uma sessão, pergunta para o cliente: o que você realmente quer? Ele está cumprindo a competência de confiança, ele está cumprindo a competência de pergunta, ele está cumprindo a competência de presença. Então, é muito difícil você fazer eu acho mais difícil fazer uma sessão só com 3 competências do que com as 11, porque é impossível você isolar uma. Na descrição, elas estão isoladas por uma questão didática.
Mas diga, Eva. É porque eu ia dizer exatamente isso. Elas estão lá, às vezes, uma intervenção pega 8 competências. Exatamente, que é isso que você está dizendo, né, Eliana? Mas em resposta ao que o cliente está trazendo, né? E não como uma pergunta de prateleira, que a gente também vê muito, né? E aí eu ainda também queria pegar que o exemplo que eu dei pegaria isso, olha. Então, se o cliente, você faz um bom contrato com o cliente, e se você só usa, quais foram? Escuta e comunicação. Então ele diz alguma coisa, você faz uma pergunta em cima do que você ouviu, e ele não responde. Se você não tem as outras, a compreensão da presença, da parceria, da proximidade, da confiança, você poderia perfeitamente cair na questão do... Mas não foi isso que eu lhe perguntei, que eu citei antes. Então, eu acho que nós somos unânimes em dizer que uma boa sessão não poderia ter as 3 competências, porque elas não foram desenhadas para ser assim. Agora, dizer que a gente ouve sessões em que todas as competências aparecem iguais, na mesma medida, isso também não é verdade, principalmente dependendo do tipo de nível. Agora, um dado adicional que eu colocaria é sempre em resposta ao que o cliente oferece, né, Clenir e Eliana? A gente vê alguns coaches, né? Graças a Deus, eu espero que eles não saiam da minha escola, saiam de outra, mas enfim, que eles têm uma lista de perguntas. E aí eles ficam procurando naquela lista a pergunta que eles devem fazer. E, no fundo, a fonte da pergunta é o que você ouviu. Então, você não pode perguntar algo que lá de fora, né? Outras vezes você nota que ele não está seguindo uma lista escrita, mas a lista está dentro da cabeça dele. Então, está na hora de perguntar se esse assunto está indo no caminho que ele gostaria que fosse. Então, ele interrompe o fluxo da conversa e entra com uma pergunta que a gente fica assim, de onde saiu isso? E o cliente também sente essa estranheza. Então, de fato, a pergunta vem daquilo que o cliente está expressando. Não só o que ele está dizendo, o que ele está expressando, que vai além do que ele está dizendo. Vou passar para uma outra pergunta aqui. Muitas pessoas confundem as competências com uma simples habilidade. Por exemplo, comunicação direta pode ser confundido com ser assertivo, sucinto ou específico. E é muito mais do que isso. Faz sentido? Faz sentido, é muito mais do que isso. Porque se você for olhar, por exemplo, a competência de confiança, algumas pessoas, quando leem a descrição da competência, acham que é só o coach confiar nele. Então, eu tenho que ser tão confiável quanto um vendedor de automóvel usado. Então, eu tenho que ser uma pessoa muito confiável. Mas confiança na competência não é só isso. É você também confiar no potencial do cliente para descobrir as soluções para ele mesmo. Confiança é também você confiar no processo. Você não sair perseguindo um resultado porque o cliente tem que sair com plano de ação. Às vezes ele não vai sair com plano de ação. E foi uma belíssima de uma sessão e provavelmente você passa na prova, porque o planejamento de metas está tudo ali envolvido no processo da conversa. Tem uma pergunta aqui que talvez também ajude, né, Eliana, nessa da comunicação direta, e também juntamente com uma outra pergunta que fala dos marcadores, né, e também a Edilene também está perguntando sobre evidências de cada uma das competências. Então,
talvez juntando essas, a gente poderia olhar um pouquinho para essa, então, da comunicação direta, quer dizer, como é que a gente evidencia isso, né? Então, por exemplo, nesta competência, tem marcadores que estão... o primeiro marcador, ele sugere, assim, de que o coach, ele compartilha observações, intuições, comentários, pensamentos, sentimentos, e que eles estejam sendo realmente colocados a serviço do aprendizado e que movem o cliente. Tá? Então, assim, qual a evidência que o coach está fazendo isso? Tá? Sempre que ele observa algo que está acontecendo e que ele consegue colocar isso à disposição sem apego, de uma forma que seja útil ao cliente. Então, um exemplo de evidência, isso pode estar aparecendo em toda a sessão de coaching. Tá? Ou pode estar aparecendo mais em um ou em outro momento. Tá? Mas o coach, ele realmente está seguindo a agenda. E os comentários, as observações que ele nota são comentários que estão não a serviço do coach colocar a sua ideia, o seu modelo, o seu jeito de pensar, tá? Mas mais a serviço de realmente contribuir para que o cliente se escute e se mova. Então, é um exemplo, não sei se ajuda, mas de o que é um marcador, né? Dentro, por exemplo, dessa competência que tem, deixa eu ver quantos marcadores, tem 5 marcadores, tá? E como eles são observados durante uma gravação. O Dante está dizendo que ele gostou da gente dar exemplos que faltam, né? Diálogos em que mostram a falta da competência. Um diálogo que mostraria a falta da competência da comunicação direta seria aquele que começa com: você já pensou em fazer isso assim, assim, assado? Ou aquele outro que começa com: olha, eu já vivi isso e tem uma coisa que eu fiz que funcionou muito bem. Outro que seria uma comunicação direta que não é apropriada é a coisa de você dizer: eu, se fosse você, faria isso. Que é uma coisa que a gente faz naturalmente na vida da gente, com os amigos, com os primos, com os namoradas, namorados, mas no coaching não é apropriado. Nessa hora, ele, em vez de coaching, o que ele estaria fazendo, Eliana? Outra coisa. Eu não sei bem o quê. Eu posso dar um exemplo também, né? Já que vocês gostaram dos exemplos, né? Tem um exemplo num texto de um coach inglês que é muito famoso. Ele conta que ele estava dando um treinamento e já eram coaches já que estavam chegando perto da formação, já sabiam, mas estavam muito preocupados no passo a passo. E aí começou o contrato e o coach perguntou: e aí, como é que você está hoje? E o coach disse assim: eu estou muito desanimado, eu estou sem energia, não sei, tem algo acontecendo comigo nesse momento que eu não sei explicar. Que ótimo! Então, nós tínhamos tratado do objetivo num texto dele, e isso inspirou uma brincadeira que uma vez, num desses webinars, a Rosângela e eu fizemos. Nós fizemos um texto inteiro em cima disso. Então, isso é como não responder ao cliente. Então, por isso que a pergunta aquela antes, só com as 3 competências, não, é em resposta ao que o seu cliente traz. E aí eu posso trazer um exemplo vivo que ontem me aconteceu, de um CEO que chega trabalhando em casa, dando de conta de esposa, filho, etc. E ele estava exausto. E ele estava com sentimento de culpa, de que ele não estava dando conta de tudo que ele tinha que dar conta nesse momento, inclusive ajudar a esposa, que também trabalha. Então, é óbvio que essa não pode ser uma sessão em que você vai passar por cima disso tudo. Você tem que ouvir isso e responder e o que é que você precisa hoje. E volta, então, o que a Eliana e a Cleine já tinham falado, mas principalmente a Eliana tinha frisado muito, à medida que você fica mais sofisticado, trabalhar com o que emerge, estar confortável em trabalhar com o não saber. E foi uma sessão que era para durar 1 hora, durou meia, e foi linda. Porque o que ele podia aguentar ontem foi meia hora, e o que eu pude oferecer, eu falei,
eu me encontro com ele de 15 em 15 dias. Eu disse, você quer quebrar essa em 2 de 30? Seria mais útil para você nesse momento? Ele, tudo que eu preciso, que eu já estou energizado. Se a gente puder fazer mais meia hora, então é isso é coaching. Mas ele teve uma agenda, a gente teve um contrato, é isso. Então, um exemplo das duas coisas. Parabéns. Legal. Boa. Sabe que... A Giovana perguntou uma coisa aqui que eu acho bem interessante. Ela pergunta assim, quais são as mudanças que irão acontecer na prática de um coach quando ele começa a utilizar as competências da ICF? Eu posso falar da minha prática, Giovana, que eu fiz o curso de coaching e depois eu comecei a praticar. E quando eu fui fazer a prova para a credencial de MCC, eu falhei, né? Não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que eu falhei, depois levei mais um ano e aí fiz de novo, consegui passar. E por que eu falhei? Porque eu perseguia resultado. Então, eu acho que a grande diferença entre você ser um coach que está cumprindo as competências da ICF e um coach que vai ter até conseguir bons resultados com seus clientes, mas não vai conseguir a credencial, é você estar fixado no resultado. O que o cliente precisa, tem certeza que o cliente precisa sair dali com uma solução. Então, vou dar um exemplo. Eu tive um cliente que me contratou para a gente fazer um processo de coaching, porque ele tinha... Ih, começou a bateção aqui. Vocês estão ouvindo aí? Não. Aqui também. Então, ele me contratou porque ele queria mudar a carreira dele e tinha lá 3, 4 opções. E no final, e a gente combinou de fazer umas 8 sessões por aí, no final da terceira sessão, eu perguntei para ele, no começo da terceira sessão, eu perguntei para ele, o que você quer trabalhar hoje? Ele disse, eu acho que nada, eu acho que eu já decidi. Eu disse, mas você é ótimo, a gente tinha combinado de você decidir em 10 sessões, você decidiu em 3, que maravilha. Ele disse, eu decidi que eu não preciso decidir nada. Eu vou continuar aproveitando as oportunidades que aparecem e analisando uma a uma. Ótimo! Perfeito! Uma solução que para ele era perfeita. Não era a solução que ele tinha pensado como ideal, mas foi a boa solução para ele. Eu queria pegar a pergunta da Fabiana, mas e se tivermos combinado o número X de encontros? Uma coisa que os coaches não sabem é que você pode recontratar, subcontratar, fazer um adendo spot para o dia de hoje, porque surgiu uma emergência, e é isso que a gente faz. A gente não vai passar... O Jung dizia, conheça todas as técnicas, domine todos os instrumentos, mas nunca se esqueça que você está perante um ser humano. Você não vai chegar diante de uma pessoa destruída, um CEO de uma organização, lidando com essa questão, dizendo, não, mas a gente tem contrato, e hoje é dia, e a gente vai fazer, e são 10 sessões. E eu tenho horário, e a gente tem que cumprir o horário. Não é então, aula de ginástica. E não vai ser terapia, ficou coaching. Mas você pode fazer um subcontrato em resposta ao momento que ele está vivendo. E isso é muito importante saber fazer. Existe contrato spot, recontratação e subcontratação em coaching. E descontratação também, né? Legal. Vários comentários pedindo para que vocês deem um pouco mais de exemplo sobre competências que ajudam muito a elucidar, né? Quais são, o que aparece que evidencia uma competência ou que evidencia não competência. Sobre aquelas competências que ainda não foram muito comentadas, poderia escolher alguma e colocar? Tipo presença de coaching, né? Eu tinha mencionado, está lá, convida, explora, está lá na linguagem dos marcadores. Os marcadores são evidências que os coaches avaliadores observam. Coach, em 4 das de presença, as 4 últimas da presença, elas começam assim, coach atua em parceria, e aí vem o resto da competência. Eu posso olhar aqui, mas assim, eu acho que rapidamente, se vocês quiserem, tem 4 aqui, mas já está na própria linguagem do marcador. Então, as 4 últimas da presença,
claro, Eu como acho que eles estão como- pedindo exemplo de como que a gente Exemplo. mostra, quais são os fatos que mas já Por exemplo, o coach atua em parceria com o cliente, encorajando-o a formular seu próprio isso. aprendizado. Isso aparece como? E aparece quando o coach pergunta. Por exemplo, não é uma listinha de perguntas. Não decore essa pergunta que eu vou fazer agora. Quando o coach pergunta, por exemplo, vem cá, o que nessa sessão que a gente está fazendo aqui, me parece que você teve um insight aí. O que você aprendeu? Você está atuando em parceria, encorajando ele a formular o que ele aprendeu. E Tem também uma outra que também atua em parceria, refletindo. Então, a pessoa fala, eu não sei, eu hoje quero falar sobre os próximos passos e também eu preciso ter um direcionamento mais claro. Aí você diz assim, bom, você falou em direcionamento mais claro e você falou em próximos passos. O que é mais importante hoje? Então, atua em parceria, expressando o que você ouviu, em resposta ao que ele ofereceu. Por isso que, volta aquela coisa do tricô, hein? E volta para eles assim, o que você quer trabalhar hoje? Por onde você quer começar? E também na presença, acho legal isso, Eva, e na presença tem essa questão de que eu acho super importante quando o coach ele está realmente presente e notando o que acontece com a energia do cliente. E ajuda o cliente a notar essa energia que vai se movendo, para que o cliente com isso também se reconheça como um processo, ele protagonista da sua mudança. Então, quando o cliente está mais silencioso, o coach pode também respeitar o silêncio e trazer assim, o que esse silêncio nos diz? Se esse silêncio estivesse trazendo aí um presente, o que seria? Quando o coach nota que o tom de voz do cliente aumentou, tem mais energia na voz, o coach pode convidar o cliente também a pensar sobre isso, que energia é essa? Você nota alguma mudança? Você nota alguma diferença? Essa energia te leva para onde? Então, a presença é quando você realmente está com o cliente, você não está guiando o cliente, mas você está com ele e ajudando ele a se mover, com base naquilo que está acontecendo com ele. Eu acho que a tua resposta, Cleni, responde lindamente ao que a Araquém perguntou, que foi por falar em Jung, rapport é medido de qual maneira? Eu acho que você acabou de exemplificar o que é rapport. Uma das formas da gente observar rapport. Como é que a gente vê? Ok. Então, tem uma pergunta um pouco diferente que foi feita um tempo atrás. Eu estava aguardando trabalhar um pouco mais esse assunto antes de colocar, né? A pessoa colocou que o que me instiga se não me engano, é a Rosângela, deixa eu confirmar, acho que é a Rosângela mesmo, mas colocou, o que me instiga é que tem que fazer umas 10 gravações para uma ser aprovada. Não seria este processo um pouco longe da realidade junto aos coaches? E se a agenda é do cliente, nem sempre dá para a sessão estar no modelo da ICF, o que acham? Eu acho isso. Eu acho o seguinte, primeiro fazer 10 sessões para ser aprovada numa é um conselho que eu dou, porque eu digo, grava todas as suas sessões, ouça todas as suas sessões, porque você se ouvir a primeira vez é um choque, porque você não reconhece a própria voz, e depois você começa a se ouvir com mais naturalidade e começa a perceber que você não está fazendo tanto silêncio como você gostaria, que as suas perguntas estão empilhadas, você está perguntando, bom, o que você quer trabalhar hoje? Quer dizer, nessa sessão, né? Porque hoje é importante, né? Então, você não fez uma pergunta direta. Então, você se ouvir é um conselho que eu dou para todo mundo. Grave todas as sessões que você puder com autorização do seu cliente, é óbvio, e ouça-se. Né? E aí, você, para a MCC, você precisa de 2 sessões para ser aprovada. Eu acho que a Rosângela está falando do MCC. Mas eu acho que a gente vai ter uma só sobre sobre credenciamento, não vai ter isso? Não era isso? Sobre o caminho do credenciamento. Vamos fazer um webinar à parte. A resposta eu acho que é sobre as 10 gravações. O que liga com as competências é isso. Você se ouvir.
É uma competência que não está descrita na ICF, mas você aprender a se ouvir, Lenia. E o desenvolvimento contínuo, porque chegar ao nível MCC, eu também fui reprovada a primeira vez, como Eliana, também não faço disso nenhum segredo. E é um processo, chegar a MCC é um processo muito árduo, gente, em muitos sentidos, mas e não é à toa que leva tanto tempo. Em média, leva 8 a 9 anos, desde o seu primeiro curso até você chegar a MCC. Não é simplesmente um acúmulo de horas, é muito mais do que acumular horas. Então, você se ouve a exaustão, é um renascer como coach. Mas isso é uma outra história. A Cleni quer falar? Sim, com relação à Rosângela e as 10 sessões, eu poderia compartilhar a minha prática também, assim, do quanto a autoobservação ajuda no processo de aprendizagem. Quando eu comecei a gravar, descrever e autoanalisar cada uma das sessões, eu percebi um processo de aprendizagem mais autônoma, mais evolutiva. Então, a gravação como fonte de aprendizagem, talvez, Rosângela, seja mais prazeroso do que de avaliação, mas é uma dica da minha vivência. E vi aqui também o Marcelo falando de presença em coaching, e aí eu estava comentando antes, né, do exemplo, assim, da emoção e tal, e ele falando como sendo uma essência do coaching presente em cada sessão. Eu diria, Marcelo, que sem presença, eu não sei se a gente chega na essência. É a presença que faz com que a gente esteja aí. E eu gostei muito do que você falou sobre essência, que acho que remete muito do que a gente está falando aqui. Essência não é lista de perguntas, essência não é você querer que o cliente chegue num determinado lugar. Essência do coaching é você ali com o cliente, presente para aquilo que está emergindo, para aquilo que está movendo, para aquilo que está sendo descoberto, para aquilo que realmente está acontecendo no agora, né? Então tem uma energia latente muito bacana e eu gostei muito disso. Acho que presença e essência realmente, na minha opinião, combinam muito. Muito bem combinado. Tem um marcador, Cleni, e voltando à pergunta de quem falou sobre o rapport, o primeiro marcador da presença é que você responde ao que e ao quem do cliente, ao cliente como um todo. E, aliás, isso vai estar ainda mais claro na revisão, se vocês já quiserem começar. Esse é um bom gancho, viu? Pois é, isso que eu ia falar. Tem Na hora de a gente começar a falar um pouquinho, o tempo ele é menor para falar sobre as alterações. Se a gente sentir uma demanda, e no segundo semestre já está, na verdade, previsto alguns webinários que vão falar sobre as competências, né, revisadas, né? Agora, a gente agora vai dizer um pouquinho o que mudou, né? Mas não esgota o assunto com certeza, tá? É só para terem uma ideia mais ou menos do que mudou. Então, eu queria convidar quem quiser começar, seja Cleni, Eva ou Eliana. Eu queria só fechar o raciocínio em cima da presença, depois a gente vai para as novas competências, é que a competência presença tem 8 indicadores nos marcadores, né? E desses 8, 4 falam na palavra parceria. Então, acho que realmente o miolinho ali da flor é a parceria. Então, e também na competência da presença, são 8 marcadores. Desses 8 marcadores, 4 têm um jeito mais relacional, né? E os outros 4, eles têm a ver em como eu ando em parceria, né? Mostrando que a parceria não guiar o cliente, tá? Você não está à frente, você está acompanhando. Você está indo no movimento, você compreende esse movimento. Então, só para reforçar, Eliana, realmente, a parceria é um desafio muito, muito bacana.
É Bom, onde nós entra Pegar a o gancho daí, escola. posso pegar o gancho daí? Por favor. Então, gente, não são novas competências, tá? Então, resumindo tudo que a gente falou, foi feito um estudo profundo, a Clenir trouxe uma parte da metodologia, mas tem várias outras etapas. Foram 2 anos de estudos e o que se viu? Que as competências, como elas, a essência das competências continua valendo, mas precisava cuidar da inclusão de algumas poucas novas, então elas não mudam, elas foram reorganizadas, foram incluídas algumas novas e a presença ficou mais clara, a parceria ficou mais clara. Dado que ela está na definição da tela lá que a gente deu para vocês, lá na definição do que é coaching, começa como uma parceria, essa expressão da parceria que hoje nos marcadores, com a forma atual das competências, ainda está mais explícita, talvez só na presença, ela está implícita em outros lugares, ela vai se tornar mais explícita a partir de agora. Eles tomaram cuidado também de trazer mais verbo e ação do que dançar com o cliente. Antigamente, umas coisas mais metafóricas, lindas, mas eles arrumaram a linguagem, organizaram e tomaram cuidado na tradução, por exemplo, a competência Trust and Intimacy, que a gente aqui traduzia como confiança e proximidade, porque a gente sabia que intimidade em português não ia rolar, né? Não era possível. Então, eles ajustaram, ouvindo todo mundo em parceria, a questão da linguagem. Então, agora vai ser confiança e segurança. Bom, mas o que é novidade? Tem 2 grandes novidades, então, falando das novidades. Porque o resto são reorganizações, explicitação, grandes novidades. Tem 2 blocos, e aí pegando o que a Cleni já estava falando, a parte relacional e a parte parceira, a primeira parte vai ser sobre o ser do coach, o início, que é a ética, e o incorpora a mentalidade de coaching. Essa é nova. E depois, a partir dali vem o fazer do coaching. E, gente, nesse da confiança, do rapport, que eu já perguntou, e agora não é mais intimidade, vem uma coisa linda, que vem o olhar para o contexto do cliente, respeitando cultura, crenças, valores. Então, a gente tem já nas competências a expressão da diversidade e da inclusão. Isso está muito alinhado com o código de ética, que já está em vigor, e é um código de ética que fala muito de inclusão e diversidade. Então, a competência e o código de ética andam juntos. E voltando à novidade que eu falei também do incorpora a mentalidade do coaching, ele traz a novidade dessa prática reflexiva. Por isso que o que o Marcos já anunciou, a gente já vai começar a praticar, a gente já está aquecendo os tamborins. Quem eu estou sendo aqui nesse momento e como é que eu melhor sirvo aos coaches? A gente se entender como um instrumento, agora vira competência válida a partir de 2021 para melhor servir. Legal, Eva. Eu ia fazer o mesmo comentário, Eva, as tuas palavras, não vou repetir, só uma observação que me chamou muita atenção, que o mindset de coaching, ele está junto com os fundamentos éticos, formando o mesmo bloco. Então, isso para mim tem muito sentido. A gente ainda não sabe como a ICF vai lidar com isso, como ela vai avaliar isso, né? Porque os marcadores desse novo modelo ainda não foram divulgados. Mas é muito interessante, acho que mostra um novo patamar do coaching, no sentido de que você não pode realmente estar misturando o coaching com outras formas de intervenção. E sobre o mindset, essa mentalidade de coaching é o quanto você aprende como coach, quanto você investe no teu autodesenvolvimento. Então, isso está ainda muito mais expresso nas competências revisadas, né, Eliana? Lembrei de ti. E gostei muito, Eva, de perceber o quanto as competências evoluíram para a compreensão de sistema. E da mesma forma como você está dizendo, isso remete a um mundo plural, onde as pessoas têm muitas preferências, uma diversidade de estilos, e eu vejo que um grande desafio aos coaches cada vez mais se desenvolverem dentro desse mindset para aprender a lidar com a diversidade.
né, e respeitar essa diversidade. Então, eu gostei. Além do modelo mais simplificado, mais sucinto, né, de 11 competências para 8. Algo, Eliana, você? Acho que a gente está acabando aqui, eu não quero ocupar o tempo das pessoas, mas o que me chamou a atenção nessas competências foi muito a questão de você... É como se eles tivessem botado as 11 competências antigas numa panela, misturado bem e tirado a essência delas, deixado alguns lixos que tinha. Então, a gente não perdeu nada, a gente ganhou porque traduziu a essência do que as 11 competências tinham. Então, e traduziu algumas coisas, né? Como contrato, que parecia ser só o contrato comercial. Então, acho que isso é muito bacana. Por exemplo, agora fica evidente que tem o contrato grande e o contrato da seção. Antes não era evidente, mas já era cobrado. Agora está lá, está escrito desde o início, né, Eliana? Isso que você está falando. Então, e ainda estão elaborando os marcadores. Eles só serão cobrados ano que vem, porque agora tem grupos de estudos de novo fazendo a mesma coisa. Agora, eu queria tranquilizar as pessoas que estão fazendo sua credencial, sua certificação esse ano que vem, 2020, 2021, 2022, que se vocês aprenderam bem as 11 competências, se vocês são competentes naquelas 11, vocês serão competentes nas próximas 8. Porque senão a Eva, a Clenir, nós todos teríamos que voltar para a escola para reaprender as competências. Graças a Deus, isso não é necessário. Não para a escola. A gente volta porque é uma educação continuada, mas não preciso voltar. Mas a gente vai ser treinada nos novos marcadores. Tem um comentário super bacana da Denise e do Bruno. O Bruno falando que o esforço de uma sessão em esvaziar e acalmar, ou seja, nós nos aquietarmos das nossas falas. E a Denise também falando de que quando a gente se desapega das nossas ferramentas e a relação passa a falar mais alto no coaching. Então, muito lindo, assim, estou lendo no chat aqui, bem bacana ouvir vocês também sobre isso. É bacana mesmo. Eu queria só que você falou um negócio aí, Clenir, que aí me lembrou que foi um insight que eu tive um dia, que é o seguinte: se você saiu da sessão com seu cliente cansado, cuidado, você não está fazendo coaching. Você provavelmente está fazendo outra coisa. Grava a próxima e se ouve. Legal. Legal. Essa autoavaliação, né, Eliana, eu acho formidável. Inclusive, vou lembrar de gravar mais vezes e continuar fazendo isso. Como eu faço curso, eu gravo, porque a gente grava as aulas, e aí eu fico me ouvindo. Depois eu digo, meu Deus do céu, eu fiz isso. A última demonstração que eu fiz, por exemplo, eu não fiz nenhuma das últimas competências. E passou. Legal. Isso é uma outra coisa que é importante. Ninguém é MCC o tempo todo, PCC o tempo todo, ACC o tempo todo. Quando você ganha o MCC, quer dizer que você ganhou o direito de, às vezes, errar. E também, Eliana... Um tempo, pessoal, a gente vai ter tempo para uma pergunta. Como a gente falou menos sobre as mudanças, tem uma pergunta falando sobre as 11 competências que foram construídas pensando nos maiores desafios do ser coach. As novas versões tiveram enfoque diferente? Não entendi a pergunta. As primeiras 11 competências colocaram foram o ser construídas coach, pensando nos maiores desafios do ser coach. As novas versões também tiveram um enfoque diferente. Eu diria que é o contrário. As 11 competências foram construídas num tempo em que as escolas ainda estavam muito num coaching muito transacional, né? E hoje a gente está evoluindo para um coaching mais
profundo, de transformação. Uhum. Então, eu acho que é o contrário. A nova versão tem um enfoque maior do ser coach. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de ouvir a Clenir e a Eva. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Inclusive, no webinar deles, eles dizem o código de ética e o coaching mindset, que em português é a mentalidade do coaching, pertence ao ser coaching e tem o fazer coaching. E eles andam juntos. A ICF agora explicita isso muito bem. Concordo com a tua visão, Eliana. Exatamente. Muito bom. Bom, então eu acho que nós estamos caminhando para uma fala de fechamento que nós combinamos que o que perceberam que é muito importante que as pessoas saibam e que não saiam sem sobre competências, então eu vou deixar aberto para que a Clenir, né, faça a tua entrega, a tua oferta, a Eva e a Eliana. Tem alguma ordem que vocês prefiram? Não. Bom, o que eu pensei assim é que nós estamos realmente vivendo um momento de turbulência com a pandemia do coronavírus e como isso afeta as nossas vidas e ao mesmo tempo afeta a percepção de mundo, um sentido de humanidade, e nesse patamar todos nós estamos sendo desafiados a aprender, a rever nossos mindsets, a nossa mentalidade, a nos tornarmos melhores como coaches, como cidadãos e aprimorar a nossa prática junto aos outros. Então, me parece que nós estamos num universo de infinitas possibilidades e cabe, assim como a ICF, quando vai atualizando o modelo e convidando o coach a entrar no sistema, acho que nós estamos sendo desafiados o tempo inteiro a nós transformarmos entendendo os nossos sistemas, entendendo todo um contexto de humanidade. Seria a minha reflexão, pelo menos é o que tem assim, também me gerado inquietude. Então, vou deixar a palavra final para a nossa decana, que, aliás, eu conheci a Clenir num curso lá da Liliana, também já não vamos esquecer quantos anos atrás, vamos lá? Não é bom. Gente, então, assim, eu acho que a gente está nessa vida para aprender. Sempre achei, e acho que nesse momento, de novo, botar para ferver e tirar a essência, para mim, a gente vai ter que aprender muita coisa. Então, ser coach é se dedicar ao seu eterno aprendizado para você poder servir melhor ao outro. Agora a gente vai ter que fazer um treinamento assim um bocadinho mais intensivo, provavelmente, né, que o momento está pedindo, mas que a gente não se assuste, porque se a gente escolheu ser coach, a gente fez um compromisso com aprender, que é se desenvolver a serviço do outro. Então, bora aprender junto, gente. Legal. A minha palavra final seria autoconhecimento. Você pode aprender as competências, você pode ser treinado nas competências, mas você precisa aumentar o seu autoconhecimento. Então, eu sugiro a todos os nossos alunos, a todas as pessoas que vêm me perguntar sobre coaching, procura um bom terapeuta, vai se psicanalizar, vai fazer uma terapia, porque você tem dezenas, talvez centenas de reações inconscientes, você tem preconceitos inconscientes, e você deitar lá ou sentar lá na cadeira do psicólogo, um bom psicólogo, vai te ajudar a se reconstruir, a se rever e se levantar dessa questão, porque se você se focar nas competências como algo a fazer, você nunca vai ser coach, você só vai fazer coaching. Então, você vai fazer coaching como quem liga a luz e desliga a luz. Agora estamos fazendo coaching, agora não estou fazendo coaching. E ser coach, você transborda esse ser coach para a sua vida, para todas as suas relações, para todas as questões que você tem com você mesmo. Você tem um excesso de competição, ou você tem uma autoestima mais baixa em relação àquilo, tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser olhado, tudo isso tem que ser admitido dentro de você
como parte sua e começar a prezar isso em você de forma a não reagir contra quem você é, mas assumir quem você é. E poder pisar na bola, poder errar e pedir desculpas e ligar para o outro e dizer, eu sei que eu fiz uma besteira, então eu quero para um cliente, para um colega, para um parente, eu fiz uma bobagem, eu queria pedir desculpa. E aí o perdão é natural, né? O perdão virá. Muito difícil você pedir desculpa a alguém e a pessoa não te desculpar. Que legal, Eliana. Tem a Graziella dando uma dica assim, dizendo, Clenir, fala de supervisão. Então, só para dizer para vocês que a supervisão também... Clenir, eu vou te pedir para falar só em 1 minuto, porque a gente teve um acordo e tem que conseguir fechar no tempo. Em meio, só para pegar carona da Eliana e dizer que hoje no mundo do coaching nós temos muitas oportunidades de aprender, e aprender com a interação com cada cliente, uma oportunidade riquíssima. E a supervisão tem esse objetivo de nós realmente colocarmos mais lentes, mais luz sobre nós e também sobre a nossa interação. Então, só atendendo aqui o pedido da Graziella. Eu acho fabuloso, eu aprendo muito, também tenho a minha supervisora e aprendo muito. A supervisão também ajuda muito nesse caminho. Bom, eu acho que o Marcos vai rapidamente no fecho, né, comentar alguma coisa nesse sentido dos próximos passos, né? Pessoal, foi solicitado o CCIL de Core Competencies, para quem é da ICF sabe o que são créditos de educação continuada necessários para a renovação de credenciais. Então, quem for solicitar, envie um e-mail para apoio.gestão@icfbrasil, colocando as 2 palavras, Core Competencies. Está em inglês mesmo, tá? Enviem para pedir o certificado de um e-mail CCIL de Core Competencies, ok? Bom, e por melhor que seja, gente, e assim, é muito bom participar disso, mas a gente tem aquele dever, né, de tentar cumprir algo e ser bom para o coletivo e ir junto com o coletivo até o final, né? Então, chegamos ao final, né, deste webinar. De coração, agradeço muito, tá? Toda a colaboração, o apoio, a participação e falas muito, assim, mensagem muito sensibilizada, tá? Cleni, a Eva, a Eliana, agradeço muito. E eu passo, então, a palavra para o Marcos oficialmente encerrar. Bom, obrigado, Wang. Na verdade, obrigado a todos. Na verdade, obrigado a todos pela presença. Eu acho que acompanhando as perguntas aqui, né, e o desenrolar da conversa, né, também foi um exercício de presença, também foi um exercício de como o sistema funciona, e eu quero agradecer também, em nome aqui da ICF Brasil, a generosidade da Eva, da Eliana, da Clenir, mas mais do que tudo, né, a generosidade aí da Wang, sem dúvida, mas de todos aqui compartilhando suas dúvidas, né, trazendo as suas questões, e com isso a gente cresceu um pouquinho mais, né? E falando sobre supervisão, volto a dizer para os coaches associados da ICF, a partir da semana que vem, nós vamos ter, dentro dessa iniciativa do ICF Se Preocupa, né, um trabalho de supervisão para nos ajudar neste momento tão singular da história da humanidade, que também nos afeta diretamente. Então, vamos ter sessões de supervisão em grupo, tá? Então, mais detalhes à frente a gente vai divulgar. Então, muito obrigado e que todos se cuidem e que fiquem em casa, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Faremos com programações online, tá, pessoal? Boa noite. Boa boa noite. noite a Obrigada, todos. Wang, pela sua linda mediação aí. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada a todos. todos. Boa noite. Tá, pessoal? Obrigada por tudo.